Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Cabelo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante aqui que os ecólogos adoram e que eu acho que todo mundo que gosta de biologia, que está estudando ciências biológicas, tem que saber sobre esse assunto, que é nicho ecológico. Então, se você já se interessou por esse assunto, se você chegou aqui, esse conteúdo totalmente gratuito, já deixa um like aí no vídeo, já se inscreve no canal. Por que eu falo isso no começo de todo o vídeo? É pro YouTube manter o canal ativo, né? O YouTube ele manda o conteúdo aí para as pessoas que possam se interessar por esse tipo de aula, porém ele só vai fazer isso se as pessoas estão interagindo no vídeo, por isso que é tão importante a gente vir aqui e pede para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, comentar e tudo mais. E por falar em comentário, já comentem aí se vocês sabem o que é nicho ecológico, se vocês já ouviram falar sobre isso e se vocês têm interesse por esse assunto. Comenta aí, o que vocês acham que é nicho ecológico antes de vocês assistirem mesmo essa aula. E outro recado super importante é que o meu curso de Biologia Marinha ainda está com um preço promocional, é um curso online de Biologia Marinha, porém já está terminando as vagas com o preço promocional. Então, se você não fez esse curso ainda, dá tempo, tá? O link tá aí na descrição, ainda tá com um preço super acessível. Então, vai lá e se inscreve já no meu curso de Biologia Marinha, não perca tempo antes que acabem as vagas com preço promocional. Mas vamos direto ao que interessa, vamos falar de conteúdo aí sobre nicho ecológico. O que muitas pessoas confundem, poucas pessoas sabem, inclusive, é que nicho ecológico é um conceito que muitos, mas muitos biólogos confundem e acabam utilizando de maneira errada. Vou dar um exemplo para vocês aí, ó. As florestas são o nicho dos pica-paus. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar dessa forma. As florestas são o nicho dos pica-paus, ou então os rios ou o mar são o nicho dos peixes, por exemplo, né? Então, é um termo muito utilizado dessa forma. Porém, essa é a forma incorreta de se utilizar o termo nicho ecológico. O correto, se a gente fosse corrigir essa frase, o correto seria isso, ó. As florestas são o habitat dos pica-paus. Então vocês percebem que muitas pessoas confundem o termo nicho com o termo habitat. Então, habitat, gente, é um espaço, é um local onde uma espécie ocorre. Então, o habitat de um cascudo, do peixe cascudo, por exemplo, é o rio. O habitat do camarão sete barbas é o ambiente marinho. O habitat dos caranguejos é o ambiente aquático e assim por diante. Então, a gente não pode confundir o termo habitat com o termo nicho. Inclusive, os habitats podem ter vários nichos em um único habitat. Então, Cabelo, o que será que esse raio desse nicho? Vamos se aprofundar um pouquinho mais no que é o nicho. Em qualquer livro de ecologia que vocês pegarem aí, vocês vão ver que nicho ecológico é uma ideia. Mas como assim uma ideia? Uma ideia do quê? Que ideia que passa esse termo nicho ecológico? Ele é um resumo das tolerâncias e necessidades de um organismo. Essa primeira frase aí está querendo dizer o quê? O que são tolerâncias e necessidades? Todo organismo ele tem um limite de tolerância de fatores ambientais. A gente chama de condições ambientais, como por exemplo, temperatura, se for animal aquático pode ser o pH da água ou salinidade da água, né? Então várias coisas podem ser as condições que um organismo ele precisa tolerar. Geralmente temperatura, umidade, pH, salinidade são exemplos aí de condições ambientais. E existem também as necessidades de um organismo, que são os recursos. Recursos também são fatores ambientais aí que existe uma certa faixa que o organismo tolera ou não, porém os recursos eles são aqueles fatores que são consumidos pelo organismo. Por exemplo, alimento para um predador é um recurso, plantas para um herbívoro é um recurso. No caso, parceiros sexuais é um recurso, né, para atividade reprodutiva. Então, todos os recursos eles são consumíveis. Uma vez que um organismo ele utiliza aquele recurso ele não está mais disponível para outros organismos. Então, o nicho é uma ideia de todas as
tolerâncias, né, de todas as condições ambientais e recursos ambientais que um organismo necessita. Um habitat, ele, como eu disse anteriormente, ele pode proporcionar muitos nichos diferentes. Uma floresta de Mata Atlântica, por exemplo, ela vai fornecer um ambiente sombreado, porém pode ter uma bromélia ali que vai fornecer um outro nicho, um outro ambiente naquela água que acumula nas bromélias, então vai fornecer aí uma nova gama de condições e recursos ambientais aí que o organismo pode vir a utilizar. E, por exemplo, muitos insetos, pequenos anfíbios podem utilizar a água da bromélia ali como um habitat que vai fornecer as ideias de nicho que aquela espécie precisa. Então, um nicho ele descreve como, mas não onde um organismo vive. Quando a gente fala em nicho, então, está mais relacionado em como esse organismo vive do que exatamente onde um organismo vive. Nós temos que pensar em todas as condições e recursos ambientais que aquele organismo precisa. Então, um nicho ele se refere às maneiras pelas quais a tolerância e a necessidade interagem na definição de condições e recursos necessários ao indivíduo ou espécie a fim de cumprir o seu modo de vida. Então, uma vez que um organismo ele está inserido em um ambiente onde ele está dentro de todas as condições e recursos que ele necessita para desenvolver, e ele consegue desenvolver o seu ciclo de vida, consegue crescer e consegue se reproduzir, então nós dizemos então que aquele animal ele está inserido naquele nicho, né? E ele utiliza aquelas faixas de nicho. Porém, a gente vai ter que destrinchar um pouquinho mais essa ideia de nicho para a gente conseguir entender o porquê que eu digo que nicho é uma ideia e não um conceito de espaço, né? Um nicho, ele pode ter várias dimensões. Por exemplo, vamos pensar em um animal aquático, né? Um caranguejo, por exemplo. Ele vai ter uma faixa de temperatura mínima e máxima. Então, isso é uma das dimensões do nicho desse caranguejo. Temperatura é uma dimensão. O pH, né? A gente sabe que crustáceos não sobrevivem em águas muito ácidas. Então, também existe um limite de pH mínimo e pH máximo que esse caranguejo ele vai tolerar. Então, o pH é outra dimensão do nicho desse caranguejo. Se é um caranguejo que vive no ambiente de correnteza, né? No caranguejo de água doce, por exemplo, velocidade da correnteza vai ser uma outra dimensão do nicho, né? Se ele está adaptado para viver em correnteza, ele não vai tolerar uma água totalmente parada, mas também não vai tolerar uma água com uma correnteza muito forte. Então, tudo tem um limite mínimo e um limite máximo. E aí vai ter também os recursos que esse caranguejo vai precisar. Ele precisa de alimento, então ele precisa de uma quantidade mínima ali de alimento. Então, disponibilidade de alimento é outra dimensão do nicho. Vocês percebem que todos os fatores ambientais que afetam os organismos em questão, eles podem ser considerados, cada um deles é uma dimensão do nicho. Então, quando a gente fala em um nicho de uma determinada espécie, nós temos que ter a ideia de todos os limites mínimos e máximos dos fatores e condições ambientais que esse organismo ele vai tolerar ou que ele vai necessitar. Olha, é importante a gente falar então que o nicho ecológico ele é multidimensional, ou seja, tem vários nichos ecológicos aí, aliás, tem várias dimensões quando a gente está tendo a ideia de um nicho ecológico. Então, como eu disse, cada fator ambiental, cada recurso ambiental é uma das dimensões. Então, um nicho geralmente ele tem várias dimensões, por isso que eu digo que o nicho ele é multidimensional. E organismos diferentes, eles toleram faixas diferentes de dimensões de nicho. Pode ser que naquele riacho que tem o caranguejo, tem duas espécies de caranguejo aí que são espécies diferentes. Porém, uma tolera uma temperatura um pouco mais baixa e a outra não tolera, ela tolera uma temperatura um pouco mais alta. Porém, aquele riacho ali tem uma temperatura que está dentro da amplitude de nicho das duas espécies de caranguejos. Então, vai ter a ocorrência ali das duas espécies de caranguejo. Coloquei um exemplo aí, né, essa frase aí no final, que diz: a temperatura limita o crescimento e a reprodução de muitos organismos, mas organismos distintos toleram faixas distintas de temperatura. Cada um vai ter ali sua faixa de temperatura. Por exemplo, né, estamos usando aí a temperatura como uma das
dimensões de nicho. Cada um vai ter a sua faixa de temperatura, né? Porém, se naquele ambiente tiver uma faixa de temperatura que está dentro da tolerância de várias espécies, aquele local vai ter várias espécies. Então, quando nós encontramos locais onde os fatores ambientais eles são muito extremos, né? Nós dizemos que são ambientes extremos. Por exemplo, né? Uma fonte hidrotermal que tem água muito quente é um ambiente extremo. Então, é um nicho, é um local onde os organismos que vivem ali têm nichos muito específicos, tá? Eles vão ter limites de tolerâncias aí muito específicos e poucos organismos vão conseguir sobreviver naquela temperatura tão alta, né, num ambiente muito quente. Então, eu trouxe um exemplo aqui, ó, com várias espécies de plantas e cada risquinho desse aqui, ó, é uma faixa de temperatura que essa planta tolera. Vou colocar o ponteiro aqui para eu já começar a rabiscar. Então, ó, essa planta aqui, Ranúnculos glacialis, é uma planta que tolera aqui a temperatura pouco mais de 10 graus até um pouco mais de 20 graus. Enquanto que essa outra planta aqui, Oxyria dígena, ela tolera menos de 10 graus aqui até um pouco mais de 15 graus. Tá vendo? E cada planta aqui tem sua faixa de tolerância, né? A faixa de tolerância de temperatura. Mas vocês percebem que a grande maioria delas aqui, ó, se tiver a 15 graus Celsius, a grande maioria vai conseguir sobreviver a 15 graus Celsius. Então, ó, mesmo elas tendo dimensões de nicho com tolerâncias diferentes, um mesmo ambiente que tenha essa temperatura vai conseguir abrigar uma série de plantas. Não vai ter, então, essa Prunus laurocerasus, né? E essas duas últimas plantas aqui também não vão ocorrer, porque elas precisam de uma temperatura mais quente. Então, percebam que isso é uma dimensão. Isso a gente está olhando para apenas uma dimensão do nicho. Eu não posso falar que a temperatura de entre 10 e 20 graus é o nicho da Ranúnculos glacialis. Não, eu não posso falar isso. Eu posso falar que a tolerância de temperatura é essa, tá? Uma das dimensões do nicho dessa planta é essa. Porém, as plantas e outros vários organismos podem ter várias dimensões de nicho. Aqui a gente considerou só uma dimensão. Vamos considerar duas dimensões de nicho agora. Aqui eu tenho uma espécie de camarão, tá? Não importa pra gente que espécie que é. Mas aqui, além da temperatura, aqui no nosso eixo Y eu tenho temperatura, no meu eixo X eu tenho também a salinidade. Então a gente já pode observar que aqui, ó, dentro de uma salinidade aqui, que vai de cerca de 20 até 36, 37, né? Dentro dessa faixa de salinidade aqui, eu tenho mortalidade zero dos camarões. Nenhum camarão morre nessa faixa de salinidade. E também, nenhum camarão morre em uma temperatura que vai até 25 graus, até a temperatura mínima aqui um pouco menos, cerca de 10 graus Celsius. Ou seja, eu estou considerando agora duas dimensões do nicho dessa espécie de camarão, temperatura e salinidade. Eu posso dizer, então, que nas temperaturas entre 10 graus e 25 graus não tem mortalidade de nenhum camarão e também na salinidade entre 20 partes por mil e 36, 35 partes por mil, também não tem nenhuma mortalidade de camarões. Então vocês percebem que um nicho de duas dimensões, ele obtém um gráfico espacial. Então eu tenho dentro qualquer combinação de temperatura e salinidade que tiver dentro dessa área aqui, eu não vou ter mortalidade nenhuma de camarão. Porém, abaixo de 20 graus Celsius e acima de, aliás, abaixo de 20 partes por mil de salinidade e acima de 36, acima de 40, partes por mil de salinidade, esses camarões já têm mortalidade aí de cerca de 50%. Então já vai aumentando, conforme você vai distanciando desse nicho, que seria as dimensões, os valores ótimos dessas dimensões de nicho, conforme eu vou me distanciando desse valor ótimo, eu teria aí então um aumento na taxa de mortalidade, sendo que aqui, ó, se eu tivesse um camarão vivendo aqui,
né? Imagina esse ponto aqui, a uma salinidade próxima aí da água doce, entre 0 e 5 partes por mil, e uma temperatura muito baixa, aqui um pouco acima de 5 graus, eu teria todos os camarões mortos, já não seria uma condição ambiental que esse camarão iria tolerar. Então, aqui nós observamos duas dimensões de nicho. Dá para colocar três dimensões num gráfico? Dá para colocar três dimensões também. Olha aqui, esse gráfico é de um caramujo aquático qualquer aí, não importa a espécie. E eu tenho aqui o pH, certo? O pH, a temperatura e a disponibilidade de alimento. Aqui a gente já obtém um gráfico aqui, ó, o nicho desse camarão. Então, essas três desse caramujo, essas três dimensões aqui, ó. Essas três dimensões que formam essa figura tridimensional, e isso aqui seria aí uma ideia do nicho desse caramujo, tá? Ele tolera essa faixa de pH, tá? Essa faixa de pH aqui, com determinada disponibilidade de alimento, porque se o alimento for muito também pode ocasionar o crescimento de bactérias, de outros micro-organismos, aumentar as taxas de micronutrientes e sufocar esse animal aqui nesse ambiente aquático. E também com sua faixa de temperatura aqui. Então, ó, aqui nós estamos considerando, então, três dimensões do nicho. Então, gente, aqui a gente foi só até três dimensões, mas o nicho de um organismo pode ter muito mais do que três dimensões. Isso, quem vai definir, né, são os fatores ambientais, foi a evolução que definiu ali quais são os fatores ambientais e os recursos ambientais que aquele organismo precisa. Então, quando você junta tudo isso daí, aí nós podemos falar assim, ó, esse aqui é o nicho dessa espécie, desse organismo, é o conjunto de condições e conjunto de recursos que esse organismo ele vai tolerar. Então eu fiz alguns apontamentos, baseado nisso fiz mais alguns apontamentos sobre o conceito de nicho ecológico. O nicho ecológico ele pode ser analisado como um hipervolume n-dimensional, porque pode ter várias dimensões. Nós vimos ali até três dimensões, mas cada condição e cada recurso é uma dimensão e podem ter vários. Então, n é o número de dimensões que constituem o nicho de um organismo. Cada organismo vai ter o seu número de dimensões de nicho. A ideia de um nicho é definida pelos limites onde um organismo pode viver, crescer e se reproduzir. Então, para eu falar que o organismo está inserido naquele nicho, ele precisa viver, crescer e se reproduzir. Mas tem que ficar bem claro, gente, o nicho ele é um conceito e não um local. Jamais se refiram a nicho se tratando de um local, de uma espécie, porque daí vocês vão estar falando de uma forma errada, né? E quando se trata de nicho ecológico e espécie, as espécies elas podem ocorrer onde as condições estão dentro dos limites aceitáveis e existam recursos necessários, né? Isso é o que está acontecendo lá, por exemplo, com uma espécie exótica, né? Fiz uma postagem lá no meu Instagram esses dias sobre o peixe-leão, que é uma espécie exótica que já está acontecendo aqui no Brasil. É uma espécie que foi introduzida, está matando lá os tubarões. Quem não me segue ainda no Instagram, segue lá, cabelo_Thiago, vocês vão ver postagens maravilhosas sobre biologia, ecologia, zoologia, evolução, várias coisas que eu acho que podem interessar a vocês. E esse peixe, quando ele foi introduzido aqui no Oceano Atlântico, ele encontrou todas as condições semelhantes àquelas que ele vivia lá no Oceano Pacífico. Então, ele acabou conseguindo crescer aqui. Então, por quê? Porque possuía os limites aceitáveis e existiam os recursos necessários para essa espécie aí de peixe. Então, está se proliferando aqui no Oceano Atlântico também. Porém, a espécie ela deve ser capaz de chegar a um determinado local. Não é porque um determinado local tem um nicho exatamente igual daquela espécie, não significa que aquela espécie vai ocorrer lá. Durante milhares de anos, o peixe-leão não ocorria no Oceano Atlântico, ali próximo dos nossos recifes. Então, tinha todas as condições para esse peixe? Tinha. Mas por que que ele não chegava até ali? Porque era muito longe. Ele não tinha condições de chegar até aquele local. Então, para que uma espécie ocorra onde o seu nicho está, então, ó, guardem isso. Uma espécie nem sempre está onde o seu nicho existe, tá? Ela tem que ser capaz de chegar até aquele local onde existe o seu nicho. Se ela chegar e não encontrar predadores e tudo mais, ela vai se estabelecer e vai crescer e invadir aquele novo local. Sua ocorrência, então, ela pode ser limitada pela ação de indivíduos de outra espécie. Então, muitas vezes, ali naquele local, tem o nicho da espécie? Tem. Foi introduzida? Foi. Mas e aí? Ela não cresceu, não se desenvolveu e não invadiu. Por quê? Porque lá tinha competidores,
ou tinha muitos predadores, então ela não foi capaz de interagir com as espécies que habitavam lá aquele determinado local. Então isso também é um fator limitante de nicho. Então agora é o momento de vocês, onde eu queria que vocês colocassem aí nos comentários as suas dúvidas sobre ecologia e principalmente sobre nicho ecológico, que é o assunto dessa aula. E eu repito o que eu falei lá no começo: se inscrevam no canal, porque eu já falei que quando alguém assiste a minhas aulas e não se inscreve no meu canal e não deixa um like, eu me sinto usado. Então, se vocês não querem me usar, se inscreve no canal, deixa um like aí que eu vou ficar felizão e o YouTube vai divulgar esse conteúdo aí para mais pessoas. Então, isso é muito importante pra gente. Outra coisa, ativem o sininho. É importante ativar o sininho do canal, porque aí vocês vão receber uma notificação todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E olha só, se tu gosta de zoologia e tá de biologia e de ecologia, de vários temas, e você ativa o sininho, toda vez que tiver um vídeo desse, vai ser um vídeo que vocês vão se interessar. Olha que beleza, o YouTube tem essa facilidade aí pra gente. Então eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, espero que o conteúdo tenha sido útil e bons estudos aí.